O que é filosofia de novo? Zé dos Preá, de novo, porque assim, hoje não é o que eu achava ontem não, então vamos lá. A cunha na vinheta, Zé dos Preá. Se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Clica no pitoco de se inscrever, no pitoco de balançar o badalo para receber as notificações e também na descrição, porque sempre tem um balaio de livro para você, um balaio de livro da promoção e sempre livro relacionado à filosofia, às vezes não, às vezes a física, às vezes a literatura e a tudo mais. E o que é filosofia? Outra vez, porque eu não acho mais o que eu achava que era. E assim, vamos lá, como se forma um filósofo? Bom, na visão de um filosofagem fluense, que é diferente, filosofagem fluense não é filósofo. E nem tem pretensão de ser. Apesar de estudar filosofia, pelo menos todos os filosofagem fluenses que eu conheço estudam filosofia, mas assim, não tem pretensão de ser filósofo. Mas enfim, geralmente são ousados, eles geralmente são um pouco ousados, então eles tentam se meter a dizer o que é que os filósofos fazem. E geralmente é o seguinte, hoje, filosofia contemporânea, né? Hoje, filosofia contemporânea, então assim, a gente não está falando mais de filosofia medieval, que era ciência mesmo, não esqueça. Não está falando aí da filosofia. Vou falar sobre Hegel, vou falar da filosofia hegeliana ao modo hegeliano, ou vou falar de Kierkegaard ao modo kierkegaardiano, ou de Nietzsche ao modo nietzschiano, ou de Schopenhauer ao modo schopenhaueriano. Você vai chegar no século XIX, por exemplo, imaginar o Schopenhauer, e você sabia que a visão é assim? Parou. É assim que funciona a filosofia contemporânea. Continuando. Você sabia que Schopenhauer, assim, a gente tem a Bhagavad Gita, e todo mundo escuta Raul Seixas. Aí Raul Seixas cantou Gita, baseado na Bhagavad Gita, que é assim, uma parte de uma coleção de livros de um épico indiano chamado Mahabharata. Isso aí é da filosofia hindu. Pois é. Enfim, a Gita tá lá. Né? Ninguém entende porra nenhuma de Gita, nem de Bhagavad Gita, não sei o quê. Mas daqui a pouco tá o povo tudo assim, um yogi, sabe? Já entende tudo sobre não sei o quê. Não, ninguém entende. Primeiro que assim, a nossa visão ocidental sobre a Bhagavad Gita, grande parte, o pessoal que leu Schopenhauer leu muito da visão que ele trazia. Inclusive Spinoza. É porque assim, sempre tem uma versão hollywoodiana, no caso, de tudo. Tá entendendo? Do nosso prisma, a gente nunca vai olhar do lado como é assim a visão, por exemplo, filosofia oriental, como é a partir da filosofia oriental, a gente não entende não. Nem o Ocidente, mas assim, a gente adapta, entende? A gente adapta. E a contemporânea? Bom, a contemporânea ela não existe ainda, porque a gente está vivendo na massa contemporânea. Existe uma coletividade contemporânea e existe uma espécie de grife contemporânea, e é essa grife que eu vou me dedicar hoje a falar. A grife, que é assim, filosofia de grife, né? Você primeiro tem que ter assim no fundo uma coleção do box da filosofia ocidental, de Bertrand Russell, sabe? Porque Bertrand Russell é o cara, tipo, porra, assim, a maioria não sabe, por exemplo, que essa obra é de 1946. 1946, ela não é tão nova, né? Então, assim, tem muita coisa desatualizada. Então, é legal, por exemplo, até Schopenhauer, Nietzsche, é legal. Depois disso, é contemporâneo da época, então já tá sendo afetado pela época e não é contemporâneo, tão contemporâneo assim. Hoje já tem gente mais pop ainda, tem filósofo ficando mais pop ainda, mais popstar, enfim. E a filosofia contemporânea não está pronta, ela não está pronta. Mas assim, sempre, todo mundo ensina filosofia diferente disso. Todo mundo ensina filosofia assim. Filosofia é um conjunto de dogmas. Você começa sempre por Platão, não, assim, começa pelos pré-socráticos, aí depois você vem e começa a entender
a teoria das formas de Platão. Aí depois Platão aceitaria, por exemplo, o emaranhamento quântico. Ele aceitaria, normalmente. Aristóteles não, é mais imanente. Aí ele traz o Deus, o conceito de Deus, né? No caso o Theos, sabia que foi ele que inventou Aristóteles? Foi Aristóteles. Ele traz o conceito de Theos para hoje, para o presente. Enquanto no caso de Platão, o que seria esse Theos estaria no transcendente, assim como as categorias a priori de Kant. Dá para me passar por alguém que entende de filosofia, mas eu não entendo porra nenhuma. E eu fiz uma síntese usando um heurístico, eu fiz um arrudei assim, sabe? Eu pulei um monte de etapas, você não imagina quantas. Mas assim, quando a pessoa tá com a grife, nunca dá pra saber até que ponto o cara tá falando sobre filosofia de fato e até que ponto é uma construção assim de, sei lá, efeitos da mente, que a mente constrói. Nossa mente é muito criativa. Você sabia que a sua mente é criativa? Você sabia que assim, o ato de, por exemplo, existe um conceito chamado singularidade. Ele está presente em todos os campos, sabia? Ele está presente na filosofia, no existencialismo, Sartre fala na singularidade, enfim. Aí você vai para a física. Aí a física tem a sua singularidade. E aí você tem o conceito de singularidade da física. Mas a singularidade da física é um ponto primordial onde está tudo lá. Inclusive eu, você, nós, todo mundo lá, naquele ponto primordial de energia infinita, uma singularidade. E você é uma singularidade, eu sou uma singularidade, cada um é uma singularidade. Então assim, é tão singular assim, é múltiplo. Entende que o problema é eternamente o mesmo? Filosofia, ela tem certos pontos em comum com tudo, né? Mas ao mesmo tempo isso que eu fiz não é filosofia, não tem nada de filosofia, é ensaio. Chamam isso de ensaio, Ensaio é onde saem os insights das coisas que muitas vezes fluem de uma maneira, às vezes, até contraditória. A palavra é essa, contraditória. Mas é assim que saem os insights. Isso em todos os campos, inclusive no campo de pesquisa, na física, por exemplo, quando alguém tem um insight. E assim, o insight acontece nos momentos mais inoportunos, não é na hora certa. Você acha que o quê? Einstein descobriu a teoria da relatividade assim, no cálculo, na prancha daquilo que já existia, já estava pronto, já estava feito? Tu acha que assim foi? Não. O cara chegou assim, quebrava a cabeça, quanto mais o cara quebrava a cabeça, mais o cara não conseguia chegar lá. O cara dizia, puta que pariu, o negócio não tá acertando, não tô acertando, não tô conseguindo. Daqui a pouco, do nada, um silêncio. Eureka! Tudo parece que vem de uma maneira assim, é isso. E aí nasceu o que viria a ser a teoria da relatividade. Enfim, aí o cara chegou correndo, vai-se embora. Agora sim eu descobri a equação, faltava o quê? Não sei o que faltava. No caso de Einstein, porque eu não estava lá, sabe, em Einstein. Mas assim, é assim que funciona com todas as ciências. Com tudo que é chamado de ciência em algum momento da história. Pois é. Esse foi uma heurística, porque assim, é um atalho, é uma maneira só de chegar a essa conclusão mais rápido. Mas isso não é uma conclusão. Não é uma conclusão. Filosofar de influências não se deixam levar por conclusões. E não se deixe levar por conclusões. Conclusões não são boas, não. A gente tem que continuar. Keep walking. Né? Keep walking. Né?
sim, sempre caminhando.